Olá, pessoal, boa noite. Estamos no nosso curso básico de política, em mais uma noite de estudo. O tema de hoje vai ser democracia. E o professor Márcio deu uma saída ali, mas já está voltando, tá? Mas eu entrei logo porque eu queria conversar um pouco com vocês, né, a respeito da importância desse curso, o quanto ele tem sido salutar, o quanto eu tenho recebido de retorno das pessoas, o quanto nós precisamos fazer isso e fazermos mais. Né? A pandemia não está permitindo que se faça isso de maneira presencial, mas eu acho que é um projeto que não deve parar, eu acho que é um projeto que deve ser multiplicado. Então, estamos aprendendo muito, já passeamos aqui sobre conceitos de Estado, sobre soberania, sobre Estado e indivíduo, sobre violência de Estado, enfim, uma série de temas que são muito importantes que as pessoas compreendam, porque as pessoas querem falar de política sem compreender quase nada, e também falar da importância de ter o professor Márcio Carvalho aqui, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Sul da Bahia, da disponibilidade dele estar aqui compartilhando generosamente seus conhecimentos conosco. E hoje o tema vai ser democracia, eu espero que vocês apreciem. E também quero lembrar a todos e todas, quem estiver assistindo esse vídeo, de repente pela primeira vez, se chegar a você de alguma maneira, que todas as aulas anteriores, hoje é a nossa 7ª aula, e todas as aulas anteriores estão no meu canal e no canal do professor Márcio, no YouTube. Estão todos disponibilizados, públicos, então vocês podem assistir, podem compartilhar. Então, se quiser se atualizar, são sempre encontros de uns 50 minutos a 1 hora no máximo, né? E nós já estamos no ar, professor Márcio, tá? Olá, boa noite. Eu estava aqui fazendo um resgate do trabalho, da trajetória do trabalho, lembrando aqui alguns temas que nós já trabalhamos e lembrando às pessoas que todas as aulas anteriores estão no nosso canal no YouTube, né? Para que as pessoas possam, tanto no meu canal quanto no seu canal, elas possam compartilhar. Agora, professor Márcio, nós vamos fazer também pelo Instagram hoje, porque eu estou com o meu Instagram aqui, eu não abri, aguardando. Então, se você quiser, se você quiser entrar aí no seu Instagram, ou se a gente não, porque você teve aí o probleminha doméstico para resolver, essas coisas acontecem, né? Eu estou compartilhando aqui o Facebook. E assim que você entrar no Instagram, então, eu vou entrar agora no Instagram, tá? Eu sei que já tem gente no Face, que eu já estou vendo aqui, pessoal do Face, já comentando aqui, inclusive, já dando boa noite, Eduardo, Rosa Magalhães. Bom, boa noite, pessoal do Instagram também, né? Estamos aqui ao vivo, eu, professor Márcio, na nossa 7ª aula do nosso curso básico de política, e quero reforçar a importância dessa iniciativa e o quanto está sendo prazeroso compartilhar, Márcio, com você esse espaço aqui, o quanto eu tenho tido de retorno também das pessoas e o quanto eu considero essa iniciativa de extrema importância. Acho que é uma ideia que deve ser multiplicada, que as pessoas devem estar replicando e multiplicando, porque se tem uma coisa que o brasileiro precisa estudar é política, porque todos querem discutir política, mas poucos querem parar para compreender realmente como é que as coisas acontecem. Se você quiser entrar, eu já estou ao vivo no Instagram também. É só você. Não está aparecendo aqui para mim. É só você pedir aí para. Não, aqui não está aparecendo sua publicação. Agora apareceu. Apareceu? Pronto. Sim. É só você solicitar aí que eu lhe aceito aqui no meu Insta. Pronto. Acho que você tem que pedir, não é? Acabei de pedir. Pronto. Bom, gente, boa noite. Desculpem a entrada com atraso. Problemas domésticos.
Peça de novo aí. Ah, não, tá aguardando. Tá indo. Tá aguardando. Eu é que estou com pressa aqui, querendo adiantar o... Eu acho que sua câmera... Aí, agora. Pronto. Perfeito. Prontinho, agora sim. Agora estamos ao vivo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Sou Márcio, o tema de hoje é democracia. Tem alguma pergunta que o pessoal tenha enviado do encontro passado? Na verdade, do encontro passado, terminou, faltou a gente falar alguma coisinha. Eu estava falando sobre as ideias, como as ideias podem se tornar as ideias oficiais ou coisa do tipo. E eu queria terminar isso porque vai dar o gancho aí para a gente falar sobre democracia. Boa noite, todo mundo. Mais uma vez, desculpem o atraso, mas nessa coisa de lives em casa, os problemas às vezes entram no caminho. Uhum. Eu sei bem como é isso, acho que todos sabem. Mas vamos lá. Olha, então é o seguinte, eu estava falando, acabei a aula passada falando a respeito de como as ideias, as próprias ideias, podem ser, são objetos de interesse também ou não, e podem ser adotadas por estados ou não, ou mesmo pela sociedade como um todo, tá? Então, o que eu estava querendo dizer é que uma ideia, por mais verdadeira que seja, ela não vai vicejar, ela não vai se espalhar, se não houver também um interesse, né? E com isso eu estou querendo dizer que, já que a política é o modo de fazer valerem de certos interesses numa sociedade, que então a disseminação de ideias também é política, tá? E talvez seja isso que a gente às vezes chama de ideológico, mas tem basicamente cada lado chama o outro de ideológico, né? Mas na verdade tudo as ideias se espalham ou não se espalham de acordo com interesses e, portanto, de acordo com relações políticas. Então, eu estava falando que foi verdade, seguindo e sempre repetindo, seguindo o livro Política, Quem Manda, Como Manda e Por Que Manda, do João Ubaldo Ribeiro. E o João Ubaldo fala que foi verdade durante muito tempo que algumas pessoas eram, por natureza, destinadas à escravidão. E algumas pessoas eram inferiores. E essa ideia não era uma ideia marginalizada, uma ideia lateral, foi uma ideia central nas sociedades. Já teve dignidade científica, já foi plenamente aceito, já foi aceita pela igreja essa ideia, né? Então, era normal. Isso foi uma verdade. Por quê? Porque havia certos interesses. Havia interesses em manter pessoas escravizadas como força de trabalho. Por exemplo, a gente ouve o tempo todo que o Brasil não tem dinheiro para investir no bem-estar da maioria da população. A gente ouve o tempo todo que a corrupção tirou dinheiro que iria para o hospital, para a escola. Isso, a gente ouve isso o tempo todo, mas, mais uma vez, há interesses de determinados segmentos da sociedade para que a gente acredite nisso. Porque, não tem dinheiro, não tem recursos para dar bem-estar para a população. Poxa, tem uma parte da população que vive muito melhor do que a outra, uma minoria que vive muito melhor. E aí, será que dá para a gente ter as duas coisas? Será que é um jogo de soma zero? Será que o que eu quero dizer é, se alguém está ganhando, será que não tem alguém perdendo? Então, na verdade, eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos mais atuais de que certas teorias
servem a interesse de certos segmentos e a gente acaba comprando essas ideias. A gente acaba levando essas ideias sem que elas sejam nossas. E ao fazer isso, a gente está defendendo um interesse que não é o nosso. A gente está defendendo o interesse de quem propagou essas ideias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bastante simples, que é uma coisa que muitas vezes eu pergunto em sala de aula. Eu pergunto para os alunos, mas você acharia justo que a sua empregada doméstica tivesse um salário semelhante ao seu? E a grande maioria das respostas é não. E aí a gente pergunta, mas por que não? Bom, porque eu estudei mais, porque eu me esforcei mais, porque eu me capacitei melhor. E aí a gente vê que tem uma ideiazinha que está ali no fundo, que é a ideia da meritocracia, de que as pessoas, a riqueza e o poder da sociedade têm que ser distribuídas pelas pessoas a partir de um critério que a gente chamaria de mérito, seja o mérito por maior capacidade, por maior estudo, etc. Bom, deixa eu contar para vocês que apesar de que a ideia de meritocracia, a ideia de que o poder e os recursos devem ser distribuídos de acordo com a capacidade das pessoas, né? Essa ideia antiga, vem desde lá dos filósofos gregos, alguns filósofos gregos, mas a palavra meritocracia é muito recente. A gente tem um instrumento no Google que chama Enview, e ele permite ver de todos os livros que estão digitalizados na Google, mas aí são muito mais em inglês, mas permite a gente ver a incidência de uma palavra ao longo do tempo. E aí você põe meritocracy ali, e você vai ver que a palavra foi criada em 1959, tá? Não existia esse termo, ainda que a ideia tivesse lá, mas não existia esse termo. E ele foi criado no seguinte contexto, no título de um livro, que é uma distopia satírica, está tirando sarro da ideia de que as pessoas deveriam ser posicionadas na sociedade de acordo com o seu QI, por exemplo. E aí, na verdade, o que o autor está querendo, o autor é um cientista social, e o que ele está querendo mostrar é que, ao tentar fazer essa escolha por mérito para as posições de poder e de dinheiro, né, que, na verdade, a gente estaria justificando a passagem da aristocracia, ou melhor, a manutenção da aristocracia em posições de poder, mas agora com o discurso do mérito. Porque, na verdade, como você não tem igualdade no ponto de partida, quem parte já com uma vantagem de uma família estudada, de uma família rica, etc., etc., vai ter mais condições de mostrar esse mérito. Então, no final das contas, a ideia de meritocracia nada mais é do que uma tentativa de, isso para os críticos, entre os quais eu me incluo, não de maneira feroz, mas como acho que é algo que a gente precisa pensar com mais calma, mas que é simplesmente um modo de esconder a manutenção do domínio pelos mesmos, né? E aí nós que somos aqui não somos a classe dominante, compramos essa ideia e falamos, putz, é isso mesmo, então eu tenho que me esforçar mais, porque daí eu vou conseguir ser da classe dominante. Professor Márcio, é interessante porque tem uma questão que parece justo. A cada um segundo o seu merecimento. Isso tem uma base, inclusive, ideológica religiosa também. A religião também reforça essa coisa do merecimento, né? Deixa eu só para te falar uma coisa. Nesse tipo de situação, eu gosto muito mais da postura marxista, porque não é para as pessoas de acordo com o seu mérito. Em Marx, é de cada um de acordo com sua necessidade, ou seja, de acordo com sua capacidade
eu dou a partir da capacidade que eu tenho de dar, e a cada um de acordo com sua necessidade. Então, sim, quem pode dar mais, dá mais. Quem precisa mais, recebe mais. Me sim, parece muito mais justo do que quem merece mais, recebe mais, e a pessoa que está outro. Então, eu não vou dar nada para ele. Né? Sem dúvida. E tem uma questão aí, eu quero trazer um aspecto psicológico também disso, que é o sentimento de inferioridade das pessoas que não alcançam os lugares e que se culpam. É uma lógica altamente perversa do ponto de vista psicológico também, porque a pessoa entende que ela não alcançou determinados lugares ou determinada situação econômica por uma inferioridade ou por uma falta de esforço, quando, na verdade, ela está lutando contra um sistema que a quer naquele lugar. Então, ela não está lutando contra si mesma no sentido de vencer suas limitações e suas dificuldades. Ela está lutando contra um sistema, e é uma luta injusta, porque é um sistema que amarra os pés dela e diz: você não chegou porque você não quis, mas ela está com os pés e as mãos amarradas. Então, tem uma lógica, tem um domínio psicológico também nesse processo todo aí, de manter as pessoas numa situação de inferioridade, num sentimento de inferioridade. Não, é exatamente isso. Por isso que a gente fala, a pessoa internalizou, né? A pessoa internaliza isso aí. E aí, é isso que a gente fala, que você acaba defendendo um interesse que não é o seu. Você acaba defendendo o interesse de outro segmento. Para outro segmento vale a pena isso. Tá? Um exemplo que eu... Desculpem, um minutinho só, tempinho. Eu tenho uma roupa e a Carol me emprestou. Só aproveitando aí, o professor Márcio está falando ali, sim, realmente existem religiões que pregam isso, sim, existem. A maioria das religiões, elas têm por princípio também a meritocracia. Se você for bom e seguir os dogmas ou os preceitos ou o que aquela religião prega, você vai para o céu ou para a colônia, ou seja lá a crença, para o nirvana, seja lá a crença que você tenha. Né? Então, também tem uma base. Veja que uma ideologia dá sustentação e tem tentáculos em todas as relações, inclusive familiares, inclusive privadas. Não é? Sem dúvida nenhuma. E a gente não para pensar nesse domínio sobre as ideias que nós temos, sobre o que a gente defende, sem uma reflexão. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, para a gente fazer uma conta bem simples, porque às vezes a gente também não tem noção das escalas. E aí, uma coisa que mistura mérito com outros tipos de impostos, como, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Aí, quando começa a se discutir imposto sobre grandes fortunas, o microempresário que tem uma loja de kebab e 2 entregadores fala: não pode ter imposto sobre grandes fortunas. Ele nem acha que vai cair sobre ele, mas ele tem a esperança de um dia ser dono de uma rede de kebabs e ter essa grande fortuna. Só que o que ele não percebe é que quando a gente fala de grande fortuna, é grande mesmo. É um negócio completamente absurdo. E aí vem a coisa da meritocracia. Não, mas o cara é bilionário porque ele trabalhou muito e ele merece. Aí vamos pegar... Eu vi um meme outro dia, eu fui fazer as contas para conferir, é isso mesmo. Vamos fazer um experimento imaginário, tá? Vamos pensar o primeiro Homo erectus, o primeiro ser dos antepassados humanos que andava sistematicamente sobre as 2 pernas, deve ter surgido por volta de 2 milhões de anos atrás. 2 milhões de anos atrás. Vamos fazer o seguinte experimento mental. Esse Homo erectus, esse primeiro Homo erectus é eterno, não morre, e ele vem juntando
dinheiro todo ano, ele vem juntando a renda média mensal de um norte-americano. Todo ano, sem gastar nada. Então, durante 2 milhões de anos, ele ganhou o que um americano médio ganha de salário e não gastou, só guardou. Então, esse cara, hoje, com todo esse dinheiro acumulado de 2 milhões de anos de acúmulo de dinheiro, é mais pobre que o dono da Amazon. Faz algum sentido eu achar que o dono da Amazon tem essa quantidade de dinheiro por mérito e porque trabalhou muito? É sério? Isso não faz sentido. Isso só faz sentido dentro da lógica do capitalismo financeiro. Tá? Isabel. Eu acho que difícil que alguém junte fortunas como a que nós sabemos que algumas pessoas têm, porque trabalhou. E assim, e é tão louco isso, porque um operário, por exemplo, um entregador, ele trabalha muito, muito. Entretanto, uma empregada doméstica que cuida da casa o dia inteiro, vai para casa, continua trabalhando, porque, né, tem os afazeres da casa do patrão, da patroa, e tem os afazeres da sua própria casa. E final de semana trabalha também. Trabalha muito e não fica milionária, não junta fortuna. Então, só para a gente, né, ter uma ideia, tem uma colocação aqui de Viviane, eu vou botar de novo para você ler. Por mais esforço que se faça, se não houver políticas públicas, não haverá oportunidades. É correto esse entendimento? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. A gente falou um pouco na semana passada sobre a mão invisível do mercado, e é claro que ela não vai levar sempre a desastres como o que a gente falou lá do Congo belga, mas naquele caso a mão invisível do mercado ficou bastante visível e era a mão decepada de uma criança negra. Então, deixa eu só falar uma coisa sobre isso, que tem uma pessoa que me pediu alguma referência para ler sobre essa questão do Congo, e ela disse que não conseguiu encontrar. Você tem alguma referência que você possa dar para ver se a pessoa encontra? Um minutinho só. Para quem não assistiu a aula passada, o professor Márcio deu um exemplo a respeito da ausência, de não ter as regras de Estado, e deu o exemplo do Congo, né, no qual o mercado se autogeria e não existia o Estado para regular as relações, e contou uma história macabra e perversa de que o pessoal acabava decepando as mãos dos trabalhadores, porque era exigido que os trabalhadores fugiam e os capatazes, as milícias acabavam decepando a mão porque era exigido pelos patrões que eles provassem que, de fato, foram atrás dos fujões. E aí tem uma pessoa que estava pedindo, já me mandou umas 2 mensagens pedindo referência para ler sobre isso, e aí, se você tiver alguma referência, professor Márcio, seria interessante. Pode me passar depois pelo WhatsApp que eu compartilho. Isso, é isso que eu ia falar. Eu tenho uma referência que não é formal, tá bom? Que é um blog, mas de um cara que é um cara de direita, mas que escreve muito bem, pensa muito bem. Eu vou colocar aqui no chat privado, e depois eu te passo aí uma referência formal, tá bom? Literatura mesmo. Que esse aqui vai ser uma referência informal. Mas é bem detalhado o blog dele, tá? E no final do blog dele, ele tem fontes. Ele sempre trabalha com fontes também, tá bom? Inclusive tem aqui fontes de livros, tá bom? Já te passei aí no privado. Aí eu não sei se você coloca no comentário, como é que você faz, tá? Mas de qualquer maneira, eu acredito que sim, que as políticas públicas são necessárias para gerarem oportunidades. É claro que eu não sou um liberal. Um liberal vai dizer que não, que é o contrário, que a interferência do Estado diminui
muito do mercado de gerar oportunidades. Tá? Então, de novo, é mais uma dessas que eu não vou poder, mais uma dessas que eu não vou poder ajudar em dar verdades aqui, porque a gente não tem essas verdades. O que a gente tem são pontos de vista. Na minha opinião, o ponto de vista que, ou a ideia de que o Estado só atrapalha o mercado a gerar oportunidades é uma ideia que não vem da classe trabalhadora. Certamente, se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que quem deveria estar defendendo essa ideia é exatamente o empregador que quer pagar menos imposto. Ele diz que, por pagar muito imposto, ele tem menos dinheiro para contratar e para crescer. E crescer significaria contratar e gerar outros empregos. É uma lógica interessante, mas não me parece que ela é 100% correta, e também não me parece que ela é uma lógica que apoia a classe trabalhadora. Agora, esses dias a gente teve a greve dos entregadores, né? Foi ontem, né? E aí tem alguém aí no Twitter, desse pessoal liberal mais novo, falando, mas você está disposto, seu lanche vem por R$8, você está disposto a pagar 16 para pagar melhor o entregador? É um jeito de ver a coisa. O outro jeito de ver a coisa é o seguinte: eu não preciso pagar 16 se a Uber diminuir sua margem de lucro. Ela precisa ser trilhardária, ela não pode ser uma empresa simplesmente superavitária, com lucro bom, que distribua dividendos para os seus acionistas, mas é claro que não, porque a lógica de mercado, e isso é correto, na lógica de mercado, o objetivo de uma empresa é gerar lucro, e sempre mais lucro. Então, por isso que a gente tem que pesar. Você defende isso? Beleza, ótimo. Só que eu acho que nem todo mundo é empresário e está defendendo essa ideia, né? Então, a mesma coisa, outro exemplo que é muito comum, imposto sobre herança. Você fala em imposto sobre herança, pergunta numa sala de aula, um monte de gente é contra. Aí você fala, sim, o que você vai ganhar de herança? Os boletos da mamãe. É isso, né? É isso que a gente vai ganhar. E aí, mas eu sou contra o imposto sobre herança, então eu estou defendendo o interesse de quem tem grande herança. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, se a gente parece que a gente fala assim, imposto sobre herança, meu Deus, é o mundo comunista. Eu posso estar enganado atualmente, mas uns anos atrás eu vi uns valores. Tem um país que tem um imposto sobre herança que pode chegar a 40%. E tem outro país que o imposto sobre herança é 4%. Estados Unidos é esse país do 40%. China é o do 4%. Tá? Só para derrubar aí essa teoria, né? Tem uma pergunta aí de Eduardo. Então, é justo que as pessoas que estudam mais recebam maiores salários? Há estados em que não existe esse tipo de discrepância salarial? Então, a gente precisa discutir, poderia discutir aqui a noite toda sobre a justiça disso. Se é justo ou não, se é correto ou não. Por isso que eu disse que eu também não sou totalmente contrário à meritocracia. Você tem que ter incentivos. Ou tem não, mas é bom que haja incentivos. Tá? Agora, tem que ter igualdade de oportunidade. Então, eu não me oporia a achar um critério para se a pessoa... um critério para diferenciar salários, mas eu não sei se o estudo é esse critério. Todo mundo teve as mesmas oportunidades iniciais? Alguns não tiveram a oportunidade inicial e conseguem, tá? Eu não estou dizendo que ninguém consegue, mas essas pessoas que conseguem acabam virando vitrine para o sistema como um todo. E daí o sistema fala, olha, tá vendo, fulano conseguiu e você não. Como Isabel disse, né? Aí você se sente culpado. Né? A culpa é jogada para você. Exatamente. E assim,
Aí a gente volta de novo para a tal da meritocracia, né? Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades de estudo. E uma coisa interessante na pergunta de Eduardo é sobre discrepância. Eu acho que há também uma discrepância e acho que os salários poderiam não ser tão discrepantes. Acho que seria muito mais justo se os salários eles tivessem e as pessoas, mesmo aquelas que não estudaram, recebessem um salário suficiente. Porque no Brasil, na verdade, é salário escravo. Eu chamo de salário escravo, porque não é um salário que permita que a pessoa tenha uma vida na qual ela possa se organizar, na qual ela possa ter usufruir de determinados confortos, planejar uma aposentadoria tranquila. Não tem. As pessoas que fazem determinadas atividades, a grande maioria, recebem salários muito baixos, muito discrepantes em relação a quem está no topo dos salários, né? Se existisse um certo equilíbrio entre essas coisas, eu acho que seria um começo, uma coisa interessante para ser discutida. É isso. Talvez a ideia de uma grande classe média, né? Um país que tem uma grande classe média, tem uma diminuição aí desse fosso de renda. Acho que a desigualdade é o principal dado aí, né? E por outro lado, eu também não concordo muito com a desvalorização do trabalho manual. Porque eu entendo, claro, a gente estudou, Isabel estudou, a gente estudou bastante, mas eu vejo os trabalhos manuais e falo, gente, não... eu jamais conseguia fazer um monte daquelas coisas ali, de serviços de pedreiro, de serviços mais simples. Eu vejo, quer ver? Eu vejo seu irmão, Isabel, o Jorge, que deve estar ouvindo aí. Um dia, eu lembro que a gente conversou e ele começou a falar das plantas, que planta assim, essa planta você corta o galho e põe ali, a outra você põe a raiz não sei aonde. Eu falei, Jorge, me pede para colocar uma rede de Wi-Fi na casa, mas pelo amor de Deus, não me pede para botar a mão na terra para mexer com planta, que elas vão morrer tudo. Eu não sei. Não tem jeito. E eu não acho legal desvalorizar esse serviço. Então, outro exemplo que eu dou em aula, os alunos hoje já conhecem todos esses exemplos, né? Eu sempre pergunto, o que falam que o salário também é o incentivo. Eu disse, eu acho que tem que ter, é bom ter incentivos, mas o incentivo não pode ser para te levar do zero para milhões, né? Então, é justo o Neymar ganhar o que ele ganha, enquanto a grande maioria dos jogadores de futebol não ganha quase nada, a grande maioria ganha muito pouco. Então, eu sempre dou esse exemplo, né? Você pergunta lá na sala de aula, se todo mundo ganhasse o mesmo salário, tá? Nós somos todos jogadores de futebol. Todos ganham o mesmo salário no time. O que você prefere ser? O banco, reservas ou o Neymar? Vários me dizem que preferem ser o Neymar, mas outros me dizem que preferem ser o banco, já que vai ganhar o salário do mesmo jeito, né? E aí eu falo, olha, talvez isso seja mais justo. Você tem uma variação pequena, você ganha bônus por gol. Se você está no banco, você não vai ganhar o bônus. Mas também o bônus não vai quintuplicar o seu salário vai ser próximo. E eu sempre falo para eles, eu sempre vou querer ser o Neymar, ganhando mesmo que fosse a mesma coisa. E essa é a sina nossa de funcionários públicos e professor de universidade federal. Minha aula pode ser uma porcaria ou pode ser melhor, meu saláriozinho está lá. Mas eu vou querer sempre ter a melhor aula. Isso meus alunos podem... Professor Márcio, tudo bem que vocês não são nenhuma zebra gorda, como disse o ex-Fujão, ex-ministro da Educação, que disse que vocês eram zebra gorda, né? Isso aí. O que é uma grande mentira, né? Porque os salários dos professores das universidades não são essas fortunas que botam no imaginário popular, né? E aí a meritocracia não funciona. Porque um professor que fez um doutorado estudou quantos anos? Qual foi o esforço feito
para alcançar, além do trabalho, né, de pesquisa, de tudo. Então, assim, a meritocracia aí não vale, a meritocracia é de conveniência, né? Ora ela vale, ora ela não vale. Por exemplo, eu já escutei o seguinte: mas um juiz tem que ganhar bem mesmo porque ele estudou muito. Sim. E um professor com doutorado na universidade estudou pouco, né? E aí os salários são muito diferentes. O salário de partida e todos os penduricalhos que o judiciário tem é uma diferença extraordinária para um professor universitário. Então, a meritocracia é bastante de conveniência. Esse é um tema muito instigante, porque está enraizado em muitas coisas e em muitas falas de pessoas que, como você colocou, defendem aquilo que não é do seu interesse. É incrível. Mas que parece lógico, não é? A gente não pode falar que essas pessoas estão, seu burro, porque defende. Não, é lógico, faz muito sentido. A ideia de meritocracia faz muito sentido. Mas quando você começa a detalhar, é que você começa a perceber que, peraí, eu estou defendendo o interesse de um outro grupo. Né? E eu fiz questão de gastar essa primeira metade aqui da aula para falar sobre isso, porque a gente esse ano vai ter eleições e se alguma coisa servir para quem está assistindo, está acompanhando o curso, se alguma coisa, uma única coisa a pessoa entender, que eu já fico satisfeito, é o seguinte: quando for votar, vote em alguém que vai defender o seu interesse. Já tem muita gente defendendo o interesse do banqueiro, do agronegócio, do pastor evangélico. Você é evangélico? Beleza. Mas quando você vota no pastor, ele não vai defender necessariamente os evangélicos. Ele vai defender os pastores evangélicos. Pensa nisso. Esse ano é de prefeitura e vereança. Ao invés de pensar no vereador que é da mesma religião que você, ou pensa no vereador que vai ser importante para o seu bairro, ou para a sua categoria, se você for um professor municipal, se você for um trabalhador municipal. Pensa no seu interesse. Não é feio. Política foi feita para isso, para você pensar no seu interesse. E pensa bem no discurso lá que o candidato a vereador e que o candidato a prefeito vão colocar, né? Ver se esse discurso, se for verdadeiro, que tem uns que a gente já conhece, né? A gente já conhece. Aliás, eu evito ao máximo conjuntura, né, nessa nossa aula, mas não dá para pular hoje o fato do prefeito de Itabuna ter viralizado no Brasil, né? Com certeza. O que foi aquilo? Eu acho que ele viralizou no Brasil e no mundo. Isabel, quem conhece, eu estava falando com o Joana aqui, quem conhece a figura sabe que ele estava sendo extremamente gentil, eu não estou sendo irônico. Se você ouvir a fala toda, ele fala, primeiro a vida, tal, não sei o quê, papapá, mas eu vou abrir. É assim, ele é assim. Aquilo ali é ele sendo bom, é ele sendo gentil, tá bom? Não, isso não é ironia. Eu estou quase passando para ele. Foi uma coisa, uma fala absurda, né? Completamente. Mas ele é uma pessoa de falas absurdas. E o que eu acho interessante é como as pessoas votam nos mesmos, porque já é, sei lá, a terceira, quarta vez que ele é prefeito. Eu não sei exatamente a quantidade, mas não é a primeira. E votam nos mesmos. E as coisas no seu bairro, na sua rua, na sua categoria, continuam as mesmas. Então, as pessoas claramente estão mentindo para elas quando fazem falsas promessas, falsos comprometimentos. E, ainda assim, as pessoas votam nesses mesmos que seguem, ou então votam no filho, na mulher, na amante, e segue, porque política no Brasil virou uma coisa meio de monarquia, assim, hereditária, né? É filho, é neto, e vai assim por diante. Então,
É muito interessante isso. E aí, professor Márcio, eu quero aproveitar esse gancho para informar as pessoas que eu sou pré-candidata a vereadora em Salvador, né, pelo Partido Socialista Brasileiro. Então, já estou informando a todos e todas, né, que estarei aí na labuta, né, na tentativa da gente transformar alguma coisa para melhor. Mas vamos lá. Eu acho que não vai dar tempo a gente falar tudo de democracia hoje, mas foi maravilhoso até agora. Não, mas eu não podia deixar a parte de ideologia passar. E essa conexão que a gente faz agora com democracia, porque democracia é um termo extremamente ambíguo. Você pode ter um monte de definições, mas talvez a principal delas e a mais simples e, portanto, a mais incompleta é a existência de eleições livres, etc., e periódicas, etc., etc. Tá? Então, vamos pegar essa primeira definição, que é simples e é incompleta, mas já na definição simples e incompleta, a gente já pode encontrar alguns problemas e, a partir daí, a gente vai crescendo. Quer dizer, a gente tem tido eleições bastante amplas, desde a Constituição de 98, que permitiu, inclusive, o voto dos analfabetos. Então, não dá para a gente reclamar do alcance, me parece. A gente tem uma relativa liberdade para escolher os nossos candidatos. Tá? Os partidos têm uma relativa liberdade para colocar seus candidatos. E aí, alunos mais antigos meus vão se lembrar que, desde bem antes da lei da ficha limpa ser usada para prender o Lula, eu era contrário à lei da ficha limpa. Há muito tempo, eu sempre fui contrário. Isso independe de Lula, PT, de whatever, partido, esquerda, direita. Isso independe. Porque eu acho que o jogo democrático não deveria ter dispositivos que impedem as pessoas de votarem em alguém. Se a pessoa é ruim, a pessoa é condenada, se a pessoa está claro que roubou e tal, é a educação política que tem que levar as pessoas a não votarem nela, e não o sistema impedir. Eu sempre pensei nisso. Claro que tem alguns absurdos, como o pessoal se eu não me engano, da Assembleia Legislativa do Rio, que tem presidiários que foram eleitos, né, que tem que sair de tornozeleira eletrônica, que tem que sair da Assembleia Legislativa e voltar para o regime, para a cadeia, para ficar no regime semiaberto. Claro que tem absurdos assim. Eu não concordo com eles. Mas eu não gosto de leis e de regras que restringem a sua possibilidade de voto. Diga, Isabel. Não, eu abri, mas tá boa, tá indo. Pode seguir, que eu estou gostando da aula de democracia. Então, mas mesmo assim a gente tá funcionando. O nosso sistema eleitoral tem problemas. A gente já falou um pouco sobre a diferença entre voto proporcional e voto majoritário. A gente pode encontrar defeitos no voto proporcional, mas também encontra qualidades. Isso a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas não me parece ser o problema principal, o sistema, mas, mais uma vez, a educação política. A pessoa tem que entender como funciona o voto proporcional. Nós deveríamos entender. Né? E eu acho que é papel do Estado ensinar as pessoas sobre como funciona o voto proporcional, e esse papel não está sendo feito. Tá? Agora, um problema que a gente tem, e é de muito tempo, mas agora com a tecnologia, né, o avanço tecnológico, a coisa piorou muito, é a informação correta para o voto. E você pode ser livre para votar, mas não ter a informação correta. Isso abala a democracia. Né? E olha, só estou falando do instituição voto, como se democracia fosse só voto. Não é mais. Mas mesmo aqui, a gente já tem um problema sério, que é o problema da informação. Diga, Isabel.
Verdade, porque é uma liberdade, então, relativa, né? Porque se eu não tenho as informações corretas, e eu escolho a partir de premissas falsas, essa liberdade de escolha, ela não pode ser considerada uma liberdade, é uma coisa relativa. E eu não tô dizendo que fake news surgiu agora na última eleição. Pelo contrário, é uma estratégia que é usada há muito tempo, mas é que agora se tornou massiva, né? A tecnologia permitiu massiva. Isabel deve conhecer relatos, principalmente em cidades menores, cidades do interior, tinha uma figura, talvez alguns mais jovens não conheçam casos assim, mas durante a campanha eleitoral de prefeitura, contratava-se pessoas de fora da cidade para chegar na cidade e viver na cidade por alguns meses durante a campanha, e essa pessoa, a única função dela era andar de ônibus e ficar puxando papo com as pessoas, contando mentiras sobre um candidato. Fulana, eu morava na cidade tal, você sabe que o fulano de tal, é daqui dessa cidade fulano de tal, né? Então, sabe que fulano de tal tem uma fazenda lá, e ele explora e roubou, e matou, e fez isso, fez aquilo outro. Tem gente que era contratada. Ou seja, o fake news só fez sofisticar agora e massificar. Pois é, agora, antes era o trabalho de formiguinha para espalhar um boato. Agora você põe disparos em cima de disparos o dia todo. Né? São robôs, então, né? Eu acho importantíssimo tratar desse assunto. E só que mais uma vez... Deixa eu fazer, então, uma vez... propaganda, professor Márcio. No dia 13, o professor Márcio e professor Guilherme, vão estar no meu programa, que é toda segunda-feira, Isabel Guimarães dialogando com você. Vamos estar juntos, dialogando a respeito de fake news, tá? Então, vocês que estão interessados aí em discutir esse importantíssimo tema, praticamente num período já eleitoral, né? Nós estamos num período já que as campanhas já estão na rua, embora as pessoas se apresentem como pré-candidatos, mas já está na rua. Então, é importante discutir isso, como é que a gente lida com isso e com a influência que isso pode ter nos resultados, né? E a gente agora tá tramitando na Câmara, a Câmara passou já para o Senado, uma lei nova para se contrapor às fake news, e como alguém já dizem que foi Tom Jobim, mas eu não sei quem é o autor da frase, o Brasil não é para amadores. Porque a lei está sendo chamada pelo pessoal bolsonarista de lei da censura, então os bolsonaristas estão contra, tá? A esquerda está a favor, ou parte da esquerda está a favor da lei das fake news, mas se você for... Quem é especialista no tema, normalmente, está achando que essa lei é muito ruim e que ela representa um retrocesso enorme em relação ao marco civil da internet, marco civil de gestão de dados, não lembro o nome oficial, é conhecido como marco civil da internet, que é uma lei brasileira razoavelmente recente e que é considerada uma das mais avançadas do mundo. Então, é difícil, o Brasil não é para amadores. Sai uma lei de fake news, a esquerda defende, a direita ataca, mas talvez devesse ser o contrário. A lei é tão ruim que talvez devesse ser o contrário. A esquerda deveria estar atacando e falando, não, peraí, a gente quer acabar com fake news, mas não assim, né? Mas eu vou analisar com mais detalhe o projeto de lei para poder falar no programa de Isabel. No dia 3. Deixa eu só lhe lembrar, estamos com 49 minutos de programa, só para você se organizar no sentido de como é que você vai dar o encaminhamento, né? Porque, por exemplo, aqui no Instagram, quando completar 1 hora, derruba, o próprio Instagram derruba. Aqui no Face nós continuamos, não tem limite de tempo, mas há limite no Instagram. Uhum.
Não, tudo bem. Eu não vou, então, expandir o conceito de democracia hoje, vou deixar para fazer essa expansão na próxima aula, porque daí eu já junto com a aula de ditadura. Porque daí a gente já faz comparativo, ditadura e democracia. Massa isso, porque quando eu estava lendo hoje, eu reli os dois, e disse, poxa, a gente podia falar junto, democracia e ditadura, para fazer o contraponto. Isso. Eu vou ficar só, então, na eleição hoje. O que mais que pode ser de manipulação em eleições? Tem uma coisa, uma característica que o Brasil não tem, mas que pode vir a ter, que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. No modelo de voto distrital, como é que funciona o modelo de voto distrital? A gente divide o Estado, ou o país, vamos pensar numa eleição de deputados federais, tá? Você vota para deputados federais aqui no seu estado, né? No nosso caso, na Bahia. No voto proporcional, a gente vota em qualquer um, né? Herbert pedindo feedback das questões. Semana que vem eu voto com elas, tá? É porque teve pouca resposta de uma semana para outra, eu tenho a impressão. Bom, mas enfim, no voto, a gente vota em qualquer candidato a deputado federal do estado. Se a gente adotasse o voto distrital, como é na Inglaterra, Estados Unidos e tal, a gente dividiria o estado da Bahia em unidades territoriais, dividiria pedaços da Bahia, e dentro desse pedaço você só vota nos candidatos de dentro desse pedaço. Então, a Bahia tem, acho que 39 deputados federais, se eu não estou enganado, e eu não lembro qual é a população, eu já fiz essa conta, não lembro qual é a população do estado. Isso daria mais ou menos, para pegar a região onde eu moro, um distrito, a gente teria um deputado federal que seria de Itabuna, Ilhéus e mais as cidadezinhas da região. Já Salvador, por ser uma capital, seria dividida, a cidade seria dividida e você teria uns 4 ou 5, ou não, acho que 9, eu fiz essa conta outro dia, acho que são 9 deputados federais que seriam dali. Bom, qual é a questão? Em países como os Estados Unidos, a divisão desse distrito é dada no Estado, é feita pelo Estado, não é pela União, não é pelo governo federal, é pelo governo estadual. E os estados lá têm Supremas Cortes estaduais também. E essa divisão pode ser refeita quando sai o censo, a cada 10 anos. Então, o que é uma prática comum dos republicanos? Eles pegam essa divisão de distritos e pegam lá, nesse distrito aqui a gente perdeu, pesadamente. Aí vai lá e pega o censo e vê, esse distrito aqui é majoritariamente negro e latino. Aí o que eles fazem? Eles redesenham os distritos, cortando esse aqui no meio, para colocar só parte de negros e latinos em outro distrito que é majoritariamente branco, e essa outra parte em outro distrito que é majoritariamente branco. Então, eles brincam com o desenho para formar distritos em que eles têm uma maioria. Isso daí é uma prática chamada gerrymandering. Se vocês em alguma leitura aí, algum site encontrarem esse termo, gerrymandering, é a prática de você quebrar os distritos de maneira a criar uma maioria populacional ali, uma maioria que vota no seu partido, né, tendencialmente. Então, o sistema norte-americano, por exemplo, permite isso, e isso acontece muito. E, na minha opinião, isso é um desvio enorme na democracia, ou no sistema eleitoral, né? Já que a gente está falando especificamente do... É uma pseudo-democracia, então, né? Não é exatamente... É uma democracia, mas não é também. E tem sempre aquela
coisa que é discutível no sistema norte-americano, que é que quem teve a maioria absoluta de votos não necessariamente leva à eleição, porque cada estado tem um peso. Na verdade, a eleição nos Estados Unidos é indireta. Você está votando no presidente, mas, na verdade, você está votando para dizer o seguinte, você tem uma quantidade de representantes seus no estado, no seu estado, e você está, quando vota no Trump, você está falando, representantes do meu estado, votem no Trump no colégio indireto, na eleição indireta. É basicamente isso que acontece. Então, o Trump, por exemplo, perdeu da Hillary em termos absolutos, ele teve menos votos no país do que Hillary, mas ele ganhou por uma margem pequenininha em alguns estados, e aí ele leva todos os votos, o que eles chamam de votos eleitorais, do colégio eleitoral desse estado. Você pode ganhar por um voto só, por exemplo, a Flórida. A Flórida vale uns 50 votos eleitorais. Você pode ganhar na Flórida por um voto. Você leva todos os 50, não é proporcional. Então, você pode ganhar nos estados que pesam mais e perder nos que pesam menos, e, no geral, isso significar uma derrota em termos absolutos, mas você levou os pontos. Então, o sistema americano é muito complexo nesse aspecto, porque também tem estados que sempre votam democrata e republicano, e tem uns estados que eles chamam de swing states, que às vezes votam democrata, às vezes republicano, é sempre equilibrado. E aí, normalmente, a grande luta não é para ganhar os votos dos estados que já são consolidados, mas sim para ganhar os votos desses swing states, que às vezes votam com um, às vezes com outro. Tá? E tem outras características. Aqui no Brasil tem um voto proporcional, né? Para deputados, vereadores e deputados federais e estaduais. É o voto proporcional. Como a gente já falou em outra aula, a gente vai voltar. A gente vai ter uma aula só sobre sistemas eleitorais. Mas a gente já falou em outra aula que todos esses sistemas têm vantagens e desvantagens. Não dá para a gente falar, esse é melhor, esse é bom, o outro é ruim. Tá? Eu ia falar de mais uma característica norte-americana que é interessante, mas me fugiu agora. Idade. A bala ficando branca. Mas, enfim, mesmo no sistema eleitoral como o norte-americano, você tem vantagens, tem desvantagens, você tem mais ou menos democracia. Acho que é isso que eu queria terminar falando. Falar que democracia não é uma questão de preto no branco, de sim ou não. É uma questão de graus. Você tem mais ou você tem menos. Ter eleições livres, diretas, implica em ter mais democracia, mas não é só isso. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouco porque o sistema inglês talvez seja um exemplo também, não é? Desculpa, deixa eu aproveitar, que bom que você falou do sistema inglês, porque eu preciso fazer uma correção, agradecer a minha tia, que mora na Inglaterra e está vendo os vídeos, depois, quando eu coloco no meu canal do YouTube. E ela me mandou uma mensagem para me lembrar de uma coisa para eu falar aqui no ar. Que ótimo. Beijo. Valeu, tia, obrigada. É o seguinte, normalmente, quando a gente fala em teocracias, né, isso sou eu que estou complementando a fala dela, a gente pensa naqueles estados islâmicos, Arábia Saudita, Irã, e ela me lembrou, morando na Inglaterra, que lá é uma teocracia. Porque, afinal de contas, com a passagem, né, a criação do anglicanismo, a rainha que é a líder suprema da religião anglicana. E pelo menos o alto bispado tem assento na Câmara dos Lordes. Então, a Inglaterra é uma teocracia. E mesmo assim a gente pode falar que ela apresenta uma democracia, né? Como é que foi o termo que o Brasil usou na ONU? Agora, uma democracia vibrante?
né? Eu acho cada coisa que é cada coisa que a gente ouve. É uma democracia, claro. Ok. Então, professor Márcio, por hoje, podemos nos despedir aqui. Então, meus agradecimentos a todo o pessoal aqui que acompanhou no Face, acompanhou aqui no Instagram também. Bom que a gente variou, o pessoal tem assistido bastante no Instagram também. E as pessoas vezeiras aqui, as perguntas, a participação. Então, na próxima quinta, estaremos aqui para falar sobre democracia e ditadura. Vamos fazer falar um pouco mais sobre democracia e também trazer a questão da ditadura, das ditaduras, né? Democracias e ditaduras, tem que ser no plural, porque, afinal, existem muitas democracias, muitas formas da democracia se apresentar. Então, gente, muito obrigada, tenham uma ótima noite. Lembrando mais uma vez que esse vídeo vai estar disponibilizado nos canais do professor Márcio e no meu canal no YouTube. Então, é tranquilo, vocês podem rever, compartilhar e trazer mais pessoas aqui para acompanhar nosso curso de políticas, tá? Tenham uma ótima noite. Professor Márcio, pode dar boa noite, pessoal. Boa noite, Isabel. E até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.